Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caros. Então, vamos falar sobre um tema que é um tema bem profundo, é um tema que toca muito a vida espiritual nossa, porque deve ser muito bem combatido para que possamos ter vida espiritual, possamos conseguir rezar. É um dos 7 pecados capitais, é a preguiça, né? Pois bem, então ao falar de preguiça, falamos de vícios e de virtudes, né? Vício e virtude, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E aqui falaremos da doença, que é a preguiça, e do remédio, que é a diligência. E o que é a diligência e o que é a preguiça? Bom, pois bem, eu falava que a preguiça é um pecado capital. Ao todo, são 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. São como que as raízes que o egoísmo lança no mais profundo da alma e que fazem irromper em múltiplas ramificações, né? Então, pecado capital são pecados capitis, cabeça, né? E dessa cabeça temos várias ramificações que tocam a nossa vida e podem se manifestar de diversas formas. E hoje vamos tratar aqui especificamente desse pecado capital da preguiça. Bom, dentre os pecados capitais, a preguiça, né, é pouco levada a sério. Quase rimos ao falar da preguiça. Parecem ter qualquer coisa de cômico quando falamos da preguiça. E ousaríamos até dizer algo de simpático. Se a gente pensar, né, puxa, aquela correria matutina rumo ao trabalho de manhã, por não ter acordado na hora certa, a gente leva isso com bom humor, conta isso com bom humor, coisa que não acontece, por exemplo, se a gente tiver um acesso de ira, se a gente é avaro, né? Se nós formos luxuriosos, a gente dificilmente vai ficar se vangloriando de alguma coisa ou rindo mesmo de algum outro pecado que a gente venha a cometer. Só que, se a gente parar para pensar, há muitas consequências perante as quais esse sorriso ele pode murchar. Porque as primeiras consequências são a vida atolada na mediocridade, porque não se dá passos sérios, não se tomam as resoluções sérias, por não terem sabido esforçar-se para trabalhar. Também constantemente instabilidade de emprego, né, daquilo que fazemos. Torna-se um profissional irresponsável. Outra consequência são as amarguras, causadas pelos filhos, seja na educação, porque os pais não conseguiram cuidar bem disso. Tudo isso nada tem de engraçado, né? Porque tem consequências muito graves em nossa vida. A preguiça, brotando da raiz do egoísmo, corrói a grandeza moral do homem, né? Aquilo que a gente é chamado às alturas, acabamos ficando presos à pequenez aqui. Bom, então, o que é a preguiça? Uma pequena definição, poderíamos dizer, é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Com efeito, o preguiçoso não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. Ele não quer o esforço, ele quer a facilidade. Mais do que o bem, o que move o preguiçoso é a vantagem, né? Isso, eu vou me incluir aqui nisso, né? Mas nós brasileiros, de um modo geral, a gente tende a querer tirar vantagem das coisas, né? Vide, por exemplo, a nossa política. O que vai ser o bem? Não, o que vai ser vantajoso? O preguiçoso contenta-se em despachar as tarefas e responsabilidades que tem, sem se importar em deixá-las acabadas. É a fuga do ideal, da perfeição, é a deserção do amor. E essa constatação é importante para penetrarmos no âmago da preguiça como pecado capital. Bem, há 2 formas possíveis de situar-se perante a vida, perante a nossa vida e as nossas responsabilidades. A primeira é como encará-la como uma missão, uma coisa grande,
bela, mas árdua, né? Pela qual vale a pena gastar as melhores energias. Ou, uma segunda forma, é encará-la como uma mentalidade de aproveitador. O comodismo, a falta de vibração, que impelem a procurar sempre o mais fácil, o mais agradável, o caminho aparentemente mais curto, mesmo à custa de concessões no caminho da fidelidade a Deus. Bom, no entanto, desistir dos ideais é desistir de sermos nós mesmos. É furtar-se a este plano de Deus, que é a vontade dele, né, e o que deve ser o nosso ideal. É a mais radical das frustrações. Tem uma frase de Cristo no Evangelho que causa certo até lágrimas nos nossos olhos, né? Quando ele diz, chegando então lá, contemplando Jerusalém, ele fala assim: quantas vezes eu quis e tu não quiseste, né? Então, isso causa dor, pelo menos no meu coração. Imagino que no coração de vocês o Senhor quer e nós não queremos. O Senhor chorou ao falar isso. Nós deveríamos também chorar cada vez que não queremos aquilo que Deus quer. Bom, dá uma pista aqui para a gente desmascarar essa preguiça, que ela fica velada, né, de algumas formas. Na verdade, algumas pistas. Uma das formas mais comuns da preguiça, sem diminutivo, é justamente a repugnância pelas alturas espirituais e morais. Ou seja, se um homem responsável, maduro, tal. Então, também as alturas espirituais, o homem de oração a sério, que busca pela santidade. É o que poderíamos chamar de a ambição da mediocridade. Para estes, levar o cristianismo a sério e em plena coerência com a fé é considerado mero fanatismo, uma coisa exagerada. A gente não precisa dar tanto, né? Bom, fiquemos com a sabedoria dos antigos, que dizia que a preguiça é a resistência em atingir a altura espiritual e moral própria de um filho de Deus, de um cristão. Na linguagem clássica, que vai de Cassiano a São Tomás de Aquino, passando por São Gregório, o vício capital da preguiça era designado com o nome de assídia. A assídia é fundamentalmente uma tristeza ácida e fria. Daí o nome, né? Assídia, ácida, que invade a alma ao pensar nos bens espirituais, na virtude, na bondade, no amor a Deus e ao próximo, precisamente porque não são fáceis de alcançar, nem de conservar. É difícil alcançar a virtude, é difícil conservá-la. Exigem esforço, renúncia, sacrifício. E o egoísmo se defende. A gente vai sempre defender o nosso descanso, a nossa preguiça, o mais fácil, o mais cômodo. A repugnância que sente por tudo quanto é abnegação e doação generosa vai criando depósitos azedos no coração. A preguiça, ela detesta o que o amor abraça. Entristece-se com o que alegra o amor. Cristo exige de todos os seus seguidores que se neguem a si mesmos e tomem a cruz. Fala em perder a vida, de entregá-la para então encontrá-la, em servir e dar a vida pelos outros. Né? Então, a fala de Cristo é embebida desse despojar-se de si mesmo, né? De abandonar a própria vontade para aderir à vontade de Cristo. Bom, é bem possível que, sem reparar, tenhamos fixado como ideal de vida a honestidade hipócrita do fariseu. Lembra do fariseu lá no templo? Dizia: Senhor, estou aqui de pé, dizia, eu não mato, não roubo, eu pago o dízimo. Aliada àquela frase de autocanonização que podemos fazer de nós mesmos, né? Não faço mal a ninguém, ou seja, eu sou um santo, né? Não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo, tá bom. Bom, basta uma leitura superficial dos evangelhos para concluir que isso não basta. Diz o Senhor: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não se pode entrar no reino de Deus sem um empenho esforçado. Diz nosso Senhor Jesus Cristo: o reino dos céus é arrebatado à força e pertence aos violentos, aqueles que lutam energicamente, esse sim o conquistam. Nunca é por ter se dado ou
nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado, né? A gente acha que tem que se poupar sempre, né? A nossa tendência natural é se poupar, se guardar. Mas a gente se esvazia não ao dar, mas sim ao guardar, ao não se sacrificar, ao não se doar aos outros. Isso esvazia o nosso coração. Se nos poupamos, não vivemos a nossa vida, o que ela deveria ser, mas um substitutivo rebaixado ou uma falsificação. Somente seremos felizes quando realizarmos a vontade de Deus a nosso respeito, porque só então é que nos encontraremos a nós mesmos, quando fizermos a vontade de Deus. Não rebaixemos a meta que Deus nos coloca. A preguiça de fundo é uma preguiça à altura, é uma preguiça que não quer levantar-se, é a preguiça que quer ficar na cama, sabe? Não quer nem sequer quer levantar da cama. Diz Joseph Pieper, a preguiça como pecado capital é a renúncia mal-humorada e triste, estupidamente egoísta do homem à nobreza que obriga de ser filho de Deus. Ele está, então, rejeitando essa grande nobreza de ser filho de Deus. É como alguém que nascesse filho de um rei e abandonasse todo o reino, a coroa, as grandes honras que recebeu por uma coisa muito menor, por uma coisa inferior, por uma coisa indigna de si mesmo. Bom, uma outra pista é que poderíamos dizer, uma pessoa pode ser ocupadíssima. Uma pessoa preguiçosa, ela pode ser ocupadíssima e ter profunda preguiça. Ela apenas reduziu o ideal, a vida e o dever a apenas um ou dois aspectos. Todas essas pessoas, trabalhadoras e responsáveis, podem estar padecendo, sem saberem disso, a doença da preguiça setorial. O que é isso, né? A gente escolhe um setor da nossa vida para trabalhar, para se empenhar, mas esquece todos os outros. Funciona como um sedativo para a alma, esquecida dos outros deveres que não cumpre, né? Deveres para com Deus, deveres sociais, responsabilidades em face de problemas, enfim, da comunidade humana. É o chamado perigo das coisas boas, né? Queremos fazer algumas coisas muito boas, deixar-nos embalar pela satisfação de umas tantas coisas boas que já fazemos para acobertar o vazio de outras tantas coisas boas que não fazemos e deveríamos fazer. Um exemplo que isso infelizmente vemos com frequência, é um pai que faz tudo para dar ao filho os melhores estudos, né? Trabalha muito, se sacrifica para dar os estudos, sem com isso, por exemplo, dar a fé ao seu filho, né? Descuidou daquilo que é principal. Então, é um exemplo claro disso, de a gente nortear. Você pode dizer que esse homem foi preguiçoso totalmente? Não. Ele trabalhou muito para conquistar tudo aquilo que está dando para o seu filho, mas não deu o principal, a fé. Deu, em parte, aquilo que poderia ter dado. Bom, agora falar um pouco sobre as máscaras da preguiça, que ela vai se maquiando e a gente pode ter mil desculpas para continuar tendo preguiça. Bom, a preguiça sutil pode estar unida a uma grande boa vontade, a muitas ocupações e até mesmo a agitação. É um excelente modo para se desculpar ou se justificar. A gente, no geral, identifica o preguiçoso, aquele cara que não faz nada. Mas não é bem por aí. Vamos tentar explicar a respeito disso. Algumas das máscaras mais comuns, vou apresentar algumas aqui. Bom, a máscara da atividade, essa que eu já comecei comentando. É o ativismo, que pode ser um álibi da preguiça. O chamado não posso. Lembra-nos a parábola saída dos lábios de Cristo. Vinde, tudo já está preparado. Está pronto o plano que preparei para ti. A missão que te proponho realizar no mundo. Mas o convite do amor não obtém resposta. Todos começaram a excusar-se. O não posso significa não podemos assumir determinadas responsabilidades e deveres cristãos, porque andamos muito ocupados. Lembra daquela parábola que o Senhor promove um grande banquete e pede que seu servo vai chamar os convidados.
Então, os servos vão ouvindo grandes desculpas, né? Parecem muito boas. Ao primeiro, bom, espero que o Senhor me dê por excusado, porque eu me casei, então agora não posso ir ao banquete que ele preparou. O outro diz, bom, acabei de comprar algumas juntas de bois, então peço que o Senhor também me dê por excusado, porque preciso experimentá-las. O terceiro fala, bom, então eu simplesmente comprei terras, então agora tem que ir lá vê-las, então não vou poder participar do banquete do Senhor. Quantas vezes, né, com boas desculpas, boas, poderia ser boas desculpas, né, mas não são, nos excusamos de fazer o principal, de fazer aquilo que Deus pede que todos nós façamos, né? Porque andamos sempre muito ocupados em nossos próprios afazeres. Foge-se dos maiores compromissos de amor porque não quer complicações. O pai de família acrescenta o evangelho com essa reação dos que rejeitaram, ficou irado. É uma expressão um pouco forte, né? Mas que convida a reflexão. Convida a reflexão. Deus não aceita as nossas desculpas. E isto porque o não posso, a maior parte das vezes, significa simplesmente um não quero. Não quero me esforçar, não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo. A afirmação prévia de que não dá, antes de terem sequer começado a refletir, quantas vezes fazemos isso? Deus, pelo contrário, diz, dá. Nosso querer torna-se poderoso quando há um verdadeiro interesse ou quando há um verdadeiro amor. Muitos que não conseguem 5 minutos para ler o Evangelho diariamente encontram com facilidade horas para perder no YouTube, né? Aqui eu falei YouTube, mas pode ser Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer rede social que seja, qualquer frivolidade, ver uma série. Bom, tudo bem, não há problema você fazer essas coisas, ver essas coisas, mas devemos saber guardar o tempo de Deus, né? 10 minutos, ali 15 minutos rezamos o terço, em 5 minutos lemos o Evangelho. E quantas vezes colocamos 1000 desculpas para não fazer? Uma pessoa apaixonada, ela cria tempo, inventa, multiplica e acaba encontrando tempo para estar com quem ama, né? A gente vê o casal de namorados, né? Quando está começando o namoro é assim, nossa, inventa tempo, né? Se sacrifica ao máximo, e o risco é que depois do casamento, esse tempo fique cada vez mais escasso, porque tem muitas tarefas, tem muitas coisas, mas o amor sempre vai dando um jeito. Bom, a outra máscara é a máscara da ordem. A ordem é uma virtude a princípio, mas vamos ver aqui o que quero dizer com isso. Há uma ordem que é viciada, né? Que se transforma em máscara da preguiça. É uma ordem defensiva. Fabricam para si uma espécie de trilho de aço por onde deslizam mecanicamente. A ordem não pode ser uma barricada defensiva para ter a vida mais tranquila. A ordem, que é virtude, é um meio para assegurar uma entrega mais perfeita ao cumprimento dos deveres de cada dia. Deveres que, sem ordem, sem previdência, sem uma sequência prudente e organizada, ficariam esquecidos ou prejudicados. Essa é a ordem oblativa. O que é oblativa? O de oblação. É uma oferenda, uma doação de quem quer fazer, dar-se mais e melhor. Quando fora da ordem prevista se apresenta a oportunidade de fazer coisas de mais valor e que há de mais valioso do que dar-se com amor ao próximo, ou seja, o organizado, a pessoa que tem a ordem, ele facilmente vai abrir mão daquilo que ele organizou para algo melhor, porque ele é organizado. Não é para defender sua própria preguiça que ele tem a ordem, né? Essa aqui, fechado dessa forma, não pode ser assim. Bom, uma outra máscara é a máscara do cansaço. Não posso mais, não aguento mais. O cansaço, poderíamos dizer, é uma coisa muito especializada. Sempre que se pensa nele, é muito conveniente perguntar: cansaço para que coisas? Cansaço para rezar, estudar, atender os desejos dos outros, ser prestativo, responder uma carta, não sei, etc. Que não passam de máscaras de preguiça. Há uma fadiga real e a outra,
e outro cansaço produzido pelo afrouxamento da fibra moral do que eu devo fazer. Este último, a fadiga da alma, é o cansaço que invade os que cumprem os deveres de má vontade, sem amor. É o cansaço dos que vivem reclamando por tudo e por nada. Tem muita coisa para fazer, tem nada para fazer, etc. Sempre teremos motivo para reclamar. Sonhando sempre com situações ideais que jamais irão acontecer. Dos que não querem sacrificar-se, dos preguiçosos, em suma, daqueles a quem o bem, o amor e o dever enfastiam, cansam, porque exigem o quê? Sacrifício. Bom, tem a máscara dos bons desejos. Os desejos matam o preguiçoso, diz Provérbio 21, 25. Há outras que se enfeitam com as vestes dos bons desejos. Desejos ineficazes, que nunca chegam a traduzir-se em realidade. Aos imperativos da consciência, deves fazer, deves dar mais, deves enfrentar isto ou aquilo, a preguiça responde com a aparente sinceridade: sim, é mesmo. Eu desejaria tanto fazer tudo isso, mas um teólogo da Idade Média chamado Rabano Mauro dizia que é o torpor da mente que negligencia começar a prática do bem. Espera por condições que impedem o tempo presente. Há dois tipos. Primeiro, a falta de jeito, que é na verdade uma estranha humildade. Gostaria tanto de fazer meditação bem feita, oração, realizar apostolado, de fazer, difundir a doutrina cristã, mas infelizmente eu não tenho jeito, não nasci para isso. Não é falta de jeito, na verdade isso é falta de vergonha. Melhor dizendo, vamos dizer de outra forma, é falta de vontade, é falta de sinceridade. Basta iniciar sinceramente o esforço e a capacidade logo ela aparece. Logo ela vai aparecendo. Deus não deixa nunca de auxiliar a quem se esforça com boa vontade. Bom, em segundo lugar, a desculpa de quem sempre espera pela situação, a época ou as circunstâncias ideais para levar à prática os seus bons desejos. Diz o preguiçoso: agora estou com tantos problemas na cabeça que se pegasse um livro de formação cristã com o propósito de dedicar todas as noites 15 minutos à sua leitura, não aproveitaria nada. Quando tudo passar, então começarei a fazer. Bom, nunca vai passar, a gente sempre vai ter algum problema na cabeça. Agora acontece, porém, que o tempo real se chama sempre agora. Quem adia sempre recusa. O tempo ideal, o momento realmente bom, não chega jamais para o preguiçoso. Amanhã, algumas vezes, é prudência. Muitas, e na maioria delas, é o advérbio dos vencidos, que se deixam vencer pela preguiça. Uma grande parte da nossa vida se evapora em desejos irrealizados, porque a preguiça faz confundir o tempo propício com o tempo cômodo. Né? Então, é um discernimento que devemos fazer. Protelar o começo, a espera no momento mais cômodo, é matar oportunidades e garantir esterilidades. Só quando nos convencermos de que o bom momento é quase sempre um mau momento, aquele que a nossa preguiça julga mal, é que cumpriremos a vontade de Deus e produziremos frutos. São Gregório Magno sentenciava, ele dizia assim: quando não queremos fazer oportunamente as coisas que podemos, pouco depois, quando queremos fazer, já não podemos mais. E isso acontece muitas vezes, né? Puxa, perdi aquela oportunidade, deveria ter feito, deveria ter me esforçado, deveria ter, enfim. Então, colocar-se mais a fazer. Bom, eu estava falando aqui então da preguiça. Naturalmente, o remédio de todo vício é sempre uma virtude. E a virtude, que é o antídoto da preguiça, é a diligência. Contra a preguiça, então, diligência. A diligência é o antídoto específico da preguiça. Onde a preguiça cava um abismo, a diligência ergue uma montanha. E o que é a diligência?
Bom, é uma palavra que vem diretamente do verbo latino diligere, que significa amar. Diligente é aquele que ama, né? Agiu diligentemente, agiu com amor. Em confronto com a preguiça, a virtude da diligência consiste no carinho, alegria e prontidão, que é uma coisa diferente da pressa. Prontidão é diferente de pressa, com que pensamos no bem e nos prontificamos a realizá-lo da melhor maneira possível. São José Maria Escrivá dizia uma coisa muito impactante a respeito disso. Quem é laborioso aproveita o tempo, faz o que deve e está no que faz. Não por rotina, nem por ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Por isso é diligente. O uso normal dessa palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher. Alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem trabalha com amor, primorosamente. Fecha parêntese. É mais fácil encontrar agitados entre os preguiçosos. Olha que coisa curiosa, hein? É mais fácil encontrar agitados entre os preguiçosos que entre os diligentes. Paradoxalmente, a diligência está, num certo sentido, mais perto do devagar e a preguiça está mais perto da pressa. Uma pessoa diligente é diligente quando aproveita o tempo. No ativismo desenfreado, as ocupações os envolvem como que num redemoinho. A gente acaba não sendo dono de nós mesmos. A gente pode pensar aqui numa história que se conta, né, do oficial de artilharia que não está acostumado com o cavalo. Aí ele pega então o cavalo e, enfim, o cavalo começa a andar e os outros soldados acostumados com o cavalo perguntam para ele assim: para onde você quer ir? Bom, eu queria ir para tal lugar, mas esse cavalo aqui, não sei para onde ele está me levando. Ou seja, vai se deixando levar pela vida, como se o cavalo fosse a vida e você tivesse montado nessa vida que você está levando. Vai levando para onde, né, é levado pelo próprio cavalo. Bom, não podemos agir assim, né? Muitos cavaleiros da agitação, muitas donas de casa, muitos profissionais tensos, homens e mulheres desse estilo, não são diligentes. Está até se movimentando, mas não são diligentes, são apenas agitados. Estão sendo atacados por uma forma perniciosa da preguiça. A preguiça espiritual, a preguiça mental. Diz Jacques Leclerc, no escritor cristão: o nosso século orgulha-se de ser o da vida intensa. E essa vida intensa não é senão uma vida agitada, porque o sinal do nosso século é a corrida. E as mais belas descobertas de que se orgulha não são as descobertas da sabedoria, né, mas da velocidade. A nossa vida só é propriamente humana se nela há calma, um certo vagar, sem que isto signifique que deva ser ociosa, ficar parado. Não é isso. Acumular corridas e mais corridas não é acumular montanhas, mas sim ventos, né? Coisas que não conseguimos pegar, estocar. Né? Ninguém estoca vento. Lembrando aqui das vergonhas da nossa antiga presidente. Bom, então a diligente ele tem que ter uma característica, né? A diligência ela exige a calma. A mão que segura e governa as rédeas, aqui lembrando do cavalo, né? As rédeas da atividade é a reflexão. Possui o governo da ação e do tempo. Ou seja, pensar, por que eu estou fazendo as coisas? Como é que as estou fazendo? Atiro-me cegamente numa correnteza de ocupações desordenadas? Estou fazendo realmente o que devo e do melhor modo? A gente deve se questionar sempre sobre as coisas que fazemos. O impulso instintivo da preguiça será voltar à carga e repetir: não tenho tempo, não posso parar, não consigo um mínimo de tranquilidade, o tumulto das ocupações não me deixa meditar.
É mais fácil escorregar pelo tobogã da rotina, mesmo que seja uma rotina febril, intensa, né, desgastante, do que ter a coragem de se enfrentar consigo próprio, agarrar com firmeza o leme da vida e controlar energicamente o rumo da navegação. O homem moderno é pobre interiormente. A ação não lhe nasce de dentro. Ou seja, é mero agir exterior, você não pensa muito, você está fazendo daqui a pouco. Por que você faz isso? Bom, é porque eu devo fazer, porque a vida foi me levando assim, e etc. Bom, diz Santo Agostinho, corres bem, mas fora do caminho. E é isso muitas vezes que acontece. A gente emprega muitas forças, muitas energias, a nossa vida em coisas que podem não estar valendo a pena. Estamos avaliando mal, né? Deixando-se levar pelo que acontece. Não podemos agir assim. Isso é o caminho para a frustração. Um homem bem-sucedido chegou à aposentadoria, né? Vamos pensar aqui. E um dia, para matar o tempo, isso aqui é um exemplo que o padre Fausto dá no seu livro, A Preguiça, pegou no catecismo para lamentar um de seus netinhos, pegou no catecismo elementar de um de seus netinhos. Ele abriu a primeira página e começou a ler. Quem é Deus? E depois, para que foi criado o homem? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo. Então aquele homem começou a chorar. Lágrimas começaram a descer dos seus olhos. Ele começou a pensar, a minha vida foi vazia, fiz muitas coisas, apesar de ter sido um grande empresário, bem-sucedido, mas esqueci-me da única que valia a pena, Deus. E é aí que nosso Senhor diz a Marta, 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 andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A todos, Deus nos pede que façamos muitas coisas, é certo, Deus pede muitas coisas de nós, mas a única verdadeiramente necessária é que nos coloquemos sinceramente junto dele. As muitas coisas que Deus nos pede unificam-se em uma coisa só, trabalhar cumprindo a vontade de Deus. Todos deveríamos ter, fossem quais fossem as nossas ocupações, uns minutos diários de calma e alimento para pensar, rezar, parar um pouco, né? Rezar e procurar enxergar o melhor modo, né? Que esteja de mais acordo com Deus, de organizarmos e realizarmos as nossas tarefas. Bom, então é necessário meditar para então depois agirmos. Quais são as tarefas prioritárias no dia de hoje, aos olhos de Deus? Isto é o que interessa, o verdadeiramente necessário. O Senhor nunca vai sugerir-nos que abandonemos ou descuidemos as nossas obrigações, mas certamente vai pedir que nos reconciliemos com os outros, ou seja, o marido com a esposa, né? Com nossos pais, com nossos irmãos. Isso ele vai sempre pedir de nós, que vençamos o nosso próprio orgulho. Vai sugerir que ajudemos um colega de trabalho, né? Trazê-lo para Deus, dar boas dicas a ele, conduzi-lo, né? Darmos atenção, emprestarmos ouvido a ele. Também o Senhor vai sugerir que não adiemos a nossa confissão, né? Arrastando aqueles pecados que já estão na nossa consciência. Que levantemos mais cedo para rezar, para ter tempo suficiente para rezar com calma. Bom, devemos defender como algo sagrado nossa oração, para se libertar da força centrífuga do ativismo, para hierarquizar pela ordem de importância os deveres que devemos cumprir. Há duas maneiras de dar prioridade a alguma obrigação, sem necessidade de prejudicar o tempo exigido pelas ocupações habituais. O primeiro modo é a qualidade. Deus pede que, dentro do pouco tempo disponível que temos, demos maior qualidade, ou seja, qualidade de carinho, de intensidade, de interesse, de afabilidade pelos nossos, ou seja, se interessar pelas pessoas, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, né? As pessoas que Deus lhe confia agora, com qualidade. Não necessariamente ficar lá, tem que dar 2 horas aqui para meus pais, não. Que seja 5, 10 minutos, mas um tempo
amoroso, carinhoso, intenso, sabe? Com verdadeiro interesse, com afabilidade. Bom, e o outro é uma questão de quantidade, o segundo, a segunda maneira, que é, na verdade, a prioridade cronológica. Consiste em fazer o que se deve quanto antes, ou seja, colocar na ordem as coisas, ordem cronológica, né? Costumeiramente, empurramos para depois deveres que certamente julgamos primordiais. Infelizmente, é muito frequente quando se trata de deveres para com Deus, né? Missa dominical, a oração, a confissão, ou de deveres relacionados com o serviço do próximo. Muitas vezes caímos nessa tentação. Postergar. Né? Deus vai entender, o próximo vai entender. Né? E vamos postergando algo que não poderíamos, não deveríamos fazer. Seria lamentável dar somente as sobras do tempo para Deus e para o próximo. A diligência acha sempre o modo de preservar as precedências. A diligência ama o antes e detesta o depois. É o agora, fazer agora. Né? Antecipar aquilo que deve ser feito, depois fazer. Bom, então a diligência, a gente está entrevendo aqui, já que a diligência exige que ordem, uma organização. Será possível falar-se em planejamento e meditações de horário e medições de horário quando se trata de coisas de amor? Porque no fundo é de coisas de amor que estamos falando aqui. Ter um horário fixo para rezar ou ler um livro de espiritualidade, reservar tempos e horários certos para os trabalhos apostólicos, tudo isso não soa só como um constrangimento, formalismo, um abafamento da espontaneidade do espírito? Pode soar, né? Na verdade, quem acha que você reservar tempo e fazê-lo, mesmo que custe, a gente fala, pô, essa coisa é muito formal, o amor tem que ser mais livre. Na verdade, esses não compreendem o verdadeiro sentido da virtude da ordem, uma virtude que precisa ser resgatada dos preconceitos que a desmerecem. Por outro lado, existe uma ordem negativa, a que chamávamos ordem defensiva, né? Só para poder ter mais preguiça. Não passa da carapaça, de uma carapaça que se protege, que protege o egoísta. Não é a virtude, não é virtude a ordem dos escravos da eficiência, que sobre o altar da produtividade e do sucesso profissional sacrificam Deus, a saúde, a família e as amizades. Isso não é a virtude da ordem. A virtude da ordem é outra coisa. Por ser uma das faces da diligência, é uma maneira de praticar o amor. Vamos lá, dar 2 traços agora essenciais do amor. Bom, o primeiro traço essencial do amor é sempre desejar e querer o bem. O segundo é que o amar é sempre dar, ou melhor, é sempre dar-se, entregar-se. Vejamos 2 exemplos aqui. Pensemos num homem que está muito acostumado, ele sai do trabalho por volta das 18 horas, mas ele sempre estende mais o trabalho, aproveita um pouco mais, né, para ganhar uma hora extra. Depois, em vez de ir para casa para estar com sua família, ele chega tarde, mal-humorado, porque foi beber com os amigos, está cansado, quer dormir, então não dá atenção à mulher, que ficou lá cuidando dos filhos, não dá atenção aos filhos, que desejam a atenção dos pais. É quase como se fosse um visitante cansado e mal-humorado. É assim que a mulher e os filhos o veem. Poxa, depois de um tempo, assim, ele pensa um pouco aquilo e resolve fazer uma pequena modificação importante na sua vida. Encerrar o trabalho na hora certa, para chegar ali em casa 6h30. Então, dedicar tempo, mais tempo à família. Este ato de ordem é um ato de amor. Né? Alguém que viu que estava errado ali alguma coisa e ajustou. Ele gostava de estar com os amigos, mas aquilo que era mais importante à família estava em segundo lugar. Ou, por exemplo, um estudante desses católicos comuns aí que vai à missa quando dá, né? Quando dá. Um dia ele pensa assim, poxa, como é possível, né? Amar a Deus e não falar com Ele, não ter oração. Né? Só falar quando tiver tempo, quando tiver vontade, quando sentir. Agora, digamos que ele refletiu sobre isso. Agora ele quer mesmo fazer oração. E reserva para isso um tempo diário, fixo,
e determinado, sem calcular se gosta ou tem vontade, pensando só em agradar a Deus. Poxa, isso é um ato de amor. Poxa, eu tenho que sair de casa às 6h30, eu acordo às 6, poxa, eu vou acordar 15 para as 6, eu vou ganhar 15 minutos ali para poder falar com Deus, fazer minha oração. Isso é um ato de amor. São muito traiçoeiras as faltas de ordem. São aquelas preguicinhas que tanto nos fazem sorrir às vezes. Ah, acordei hoje, tive que correr para pegar o ônibus, né? Para chegar na hora certa. Mas basta uma pequena preguiça na hora de levantar para que a oração fique para trás. Ou mesmo participar da missa, receber a comunhão. Daqui a um tempo vai faltando, e deixe para trás, não mais faça, não tenha mais a prática da comunhão diária. Ou para que o trabalho seja enfrentado de maneira atabalhoada, né? Sem garra, sem vontade. Bom, a isso o que eu recomendo? Façamos um plano de vida, né? Quando tiveres ordem, vai multiplicar o seu tempo. Portanto, poderá dar mais, né? Dar mais, dar maior glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço, né? Trabalhando mais. Bom, existe a virtude da laboriosidade. O que é laboriosidade? Labor é trabalho, né? É uma irmã da diligência. Chama-se laborioso aquele que ama o trabalho e por isso se esforça por trabalhar muito e bem. Né? Muito e bem. O preguiçoso foge do trabalho como de um castigo, esquecido de que, já nas suas primeiras páginas, a Bíblia ensina que o trabalho é uma grande missão confiada por Deus ao homem. Deus colocou o homem no paraíso para que trabalhasse, para que cultivasse, para que o protegesse. Né? As penas e as fadigas do trabalho não são, né, uma coisa que Deus quis, são a consequência do pecado, mas o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho santifica o homem. Trabalhemos muito e bem. Eis o lema da laboriosidade, que se completa com outro princípio de ação. Faz o que deves e está no que fazes. Aquilo que falávamos, né, acima, que eu disse acima aí, um pouco atrás, que São José Maria falava. Reconheçamos honestamente que, com ordem e empenho, todos podemos fazer mais, muito mais do que fazemos agora. Mediante a virtude da ordem, fazemos o que devemos. A laboriosidade nos leva também a estar no que fazemos. Isso aqui também é importante. Estar no que fazemos, né? Estar nas tarefas significa dedicar-lhe os 5 sentidos. Sabe? Todas as potências da alma, a inteligência, a vontade, significa vencer habitualmente a divagação e o espírito rotineiro. Uma coisa é trabalhar, a outra é liquidar os encargos. Pô, eu tenho que fazer aqui, eu faço para poder acabar e me ver livre. Isso é liquidar. Mas trabalhar é fazer as coisas como devo fazer, como fazer de tal maneira e tal maneira. Assim que deve ser feito. Bom, a nossa marca, ela deve ser não a da frívola originalidade, né? Fazer por fazer, mas a marca inconfundível da nossa diligência, do nosso amor. Nós devemos ter uma certa alma de diligente, né? Não é diligente quem se precipita, recordávamos aí na fala anterior, mas quem trabalha com amor primorosamente. Qualquer trabalho ou realização levados a cabo com amor são obras acabadas, ou, como se diz familiarmente, caprichadas. A imperfeição grosseira é uma denúncia clamorosa da falta de amor. A laboriosidade envolve a ideia da perfeição amorosa. Sabe acabar as coisas, porque sabe fazê-las com amor, por amor a Deus e aos outros. Existem, por exemplo, lares bons, mas muito pouco trabalhados, porque a rotina, a indelicadeza foram criando como que por falta de renovação, uma ferrugem implacável, né? Também existe deveres profissionais pouco trabalhados, práticas religiosas pouco trabalhadas, paternidade e maternidade muito pouco trabalhadas. Em todos esses casos, o amor e o entusiasmo foram se congelando
entre as mãos da rotina. Uma tarefa feita por inércia, sem carinho, não é só uma tarefa inacabada e imperfeita, mas é um corpo sem alma. Só o amor cria e renova. Na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo da grandeza e da novidade, que é uma coisa, o amor. A dupla força motriz da alma do cristão, o amor a Deus e o amor ao próximo, nisso resume toda a lei, né, e os profetas, é poderosa aquela coisa que a Escritura nos diz, renovar a face da terra. Essa é a força do cristão, é isso que deve mover o nosso agir, servir a Deus e ao próximo. Cada dia pode ser uma estreia, cada esforço um gesto inédito. Nenhuma ocupação é em si mesma grande ou pequena. Tudo adquire o valor do amor com que se realiza. Então, uma coisa bela, uma coisa boa, à medida do amor que empregamos. Santo Agostinho dizia, dilexio vacare non potest, uma frase em latim que significa, o amor não pode parar, o amor não tira férias, né? Não pode. Nosso braço pode extenuar-se, mas o nosso coração deve estar sempre cantando, sabe, alegre. Nós costumamos cantar quando estamos felizes, né? Assim deve ser o cumprimento diligente dos deveres de um cristão. Se caímos na conta de que a rotina, naquela coisa rotineira, há um sinal de alarme avisando-nos de que já caímos, ou estamos à beira de cair numa lastimável preguiça, a preguiça do coração, o tédio da falta de amor, são o efeito de uma doença da alma, né? Que desaprendeu, né, o que é amar. E por isso vê tudo cinza e sente tudo sem sabor, insosso. Onde antes a rotina nos fecha num beco sem saída, agora se rasgará numa estrada, se a gente vê as coisas fazê-las com amor. O amor de Deus, o impulso da graça divina, muda tudo. Como o sol transforma as sombras noturnas em paisagens coloridas. As coisas são belas, mas já repararam que no escuro nada é belo? Precisa do sol. E esse sol é a luz de Deus na nossa vida, né? Tudo vai perdendo sentido se não tem Deus. Cada dia renovada, né, deve se dar mais, servir melhor, alcançar um novo grau de perfeição, de expressar uma generosidade mais alegre, né? Alegria é a marca do cristão. Não é, então, já finalizando aqui a palestra, não é poupando-nos, né? Não é poupando que encontraremos vida e felicidade. Isso é uma grande tentação. Mas dando-nos mais e mais, progressivamente. Quanto mais generoso for o sacrifício e mais profunda a entrega, mais impetuosa brotará a alegria no seu coração, como um sinal de plenitude da vida. Bom, encerro então citando novamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Então, desejo a todos que possamos crescer na virtude, né, da diligência, vencer a preguiça que se maquia de diversas faces, né, e possamos vencê-la para servir a Deus, né? Então, que Nossa Senhora possa encher o nosso coração da santa esperança, né, dessa serenidade em encarar os nossos próprios defeitos e sermos fiéis cada dia de nossa vida. Então, termino com uma bênção para que todos possamos perseverar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.